Bom, então vamos começar essa conversa, né? O que eu combinei com o Vinícius, diante das várias dificuldades que tivemos, de um lado e de outro, foi que eu gravaria esse vídeo, mandaria para vocês ouviriam e vocês assistiriam, eu assistiria junto, né? E logo depois eu começaria a discutir as questões que ele ia me mandar, ou as questões que vocês queiram fazer agora, né? Tanto faz. Eu vou falar cerca de 40 minutos antes de passar as perguntas, né? E provavelmente eu vou fazer 2 vídeos de 20 minutos, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar 40 minutos falando aqui sem parar, sem interlocutor, né? Ou seja, de certa maneira eu estarei falando só para mim. Né? É difícil abstrair nessa situação. É diferente um texto escrito, né? Quando tu pega o texto escrito que tu vai fazer, claro que tem que estar lá sozinho. A interlocução é de outro tipo, né? Então, é basicamente o que eu penso acerca do nosso tópico, né? Que é a ideia da irrepetibilidade na tradução, que envolve, como disse o Vinícius, a concepção de signo de Bakhtin e, a partir dela, a ideia de como é produzido o sentido na tradução. Bom, é interessante a gente pensar primeiro em como é produzido o sentido em geral. Não é? Que, em termos do processo, não há, na verdade, muita diferença, né? Porque o que há é o seguinte: a gente recebe a língua através do gênero, né? Mas essa língua tem um repositório, né, que a gente chama de língua, um sistema formal. Esse repositório ele fica aí à nossa disposição. Esse repositório tem significações, as palavras significam basicamente certas coisas, né, como mesa. Claro que mesa continua a ser mesa quando a gente fala de mesa redonda, mas ela já assume outro sentido. Claro que mesa redonda era, originalmente, as pessoas ficaram ao redor de uma mesa redonda para conversar. A conversa se travava na mesa redonda. Hoje, mesa redonda tem vários sentidos aí. Então, eu posso, por exemplo, aprender a palavra mesa, mas se eu nunca tiver ouvido mesa redonda, eu vou achar que está se referindo simplesmente a uma mesa que não é quadrada, que não é retangular, uma mesa que simplesmente é redonda. Mas não é isso que interessa. O que interessa é como é que eu passo das significações na língua ao sentido na linguagem. Bom, primeiro, que Bakhtin é bastante radical. Fazendo uma pesquisa, Karina Giacomelli, né, que fez pós-doc comigo, que é da Federal de Pelotas, né, e junto comigo nós chegamos à conclusão de que, na verdade, a concepção de língua de Bakhtin já é linguagem, ou seja, ele já vê a língua em termos de seu uso, né? Ou seja, como língua viva. Não há propriamente para ele a ideia de que vai haver, quer dizer, que se precise discutir ainda como é que se estrutura a língua enquanto sistema, porque o que interessa a ele é como essa língua, enquanto sistema, que constitui o recurso da linguagem, ela é apropriada para os fins enunciativos dos locutores, né? Então, a ideia de signo dele, o signo é um signo marcado por valoração, um signo já carregado de valorações ao longo do tempo, e que, quando usado num contexto específico, quer dizer, quando usado em cada contexto específico, produz sentidos diferentes, né? Naturalmente, esses sentidos não são uma função da língua, mas uma função da linguagem, no sentido do uso linguístico para os propósitos enunciativos de cada locutor, né? Cada locutor terá seu propósito enunciativo e cada locutor vai, então, recorrer aos meios necessários para realizar esse seu projeto enunciativo. Não quer dizer que ele realize sempre integralmente, ou que, na verdade, o sentido se realize completamente em algum momento. Na verdade, nunca se realiza. Mas se a gente for pensar didaticamente, nós vamos ver que há 2 componentes. Há um componente formal, que é o componente necessário, mas não suficiente, para o segundo componente, que é o componente discursivo. Então, quando eu falei de tradução, eu disse que traduzir é dizer o mesmo a outros, e eu disse que traduzir é uma atividade discursiva. Tem um capítulo lá do livro que fala: traduzimos não apenas textos, mas discursos, né? Ou seja, traduzimos basicamente discursos. O texto é a parte
é a nossa base, mas eu preciso saber várias outras coisas sobre o texto, que são da ordem do discurso, justamente para fazer. Eu tenho que saber a quem se está dirigindo o autor do texto, e eu tenho que saber a quem eu estou me dirigindo como autor do outro texto, né? Do texto derivado, o texto da tradução, que é um texto também original, no sentido que não havia nenhum texto antes, ele não é uma cópia do dito original, ele não é uma transcrição, né? Sabe, o tradutor tem que ter fidelidade no sentido que ele não vai dizer algo que seja totalmente divergente, discrepante, distinto daquilo que o autor disse, mas os modos de exprimir aquilo que o autor disse numa língua, em outra língua, implica um trabalho diferente, né? Implica, na realidade, o tradutor tem que entender o que o autor disse para o seu público, portanto, o tradutor é parte do público dele, né? É parte do público dele, no sentido de que compreende aquela língua, a língua em que o autor escreveu. Então, ele é um interlocutor, ele é um ouvinte, vamos dizer, mas, em seguida, ele tem que ser o locutor para outras pessoas que estão em contextos diferentes. Na realidade, eu radicalizei, né? Eu disse que o autor do texto, por exemplo, em inglês, ele nunca se dirige diretamente ao leitor brasileiro, por exemplo. Quem se dirige ao leitor brasileiro sou eu. Alguns autores, inclusive, têm essa consciência. Um deles, o David Harvey, de quem eu traduzi uns 4 livros aí, sabe? Neoliberalismo, Espaço de Esperança, o best-seller lá dele, né? Que também é meu, porque, claro, foi eu que escrevi em português, né? A condição da pós-modernidade, né? Não, condição pós-moderna. Então, enfim, mas eu traduzi vários livros dele. E ele me perguntou, que imagem tu criou de mim aí no Brasil, né? O que é que tu fez, né? Assim, ou seja, como eu sou visto aí, né? Isso é interessante, porque o que ele está falando, ele está tendo consciência de que, obviamente, o texto dele dá uma imagem dele na língua dele, no caso em inglês, né? Ele é de Baltimore, né? Bom, trabalhou em Londres também, etc. E quando o texto é dirigido a outro público, que é o público brasileiro, né? A quem eu me dirijo, mas não ele, isso envolve uma série de questões. Por exemplo, num dos livros dele, Espaços de Esperança, eu tive que pôr cerca de 70 notas, é um livro grande, e não havia nenhuma em inglês, né? E por que eu tive que pôr essas 70 notas? Primeiro, para não ter que alterar indevidamente o texto, né? Inserindo certas coisas. Segundo, porque era quase impossível inserir. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, na verdade, ele faz referências diretas a coisas que fazem parte da cultura americana, de um certo conhecimento de mundo americano, norte-americano, né? Que não necessariamente corresponde ao conhecimento do público daqui. Eu não posso exigir que o público daqui conheça a abreviatura específica que os norte-americanos fazem para os moradores de um dado lugar. Por exemplo, no caso de Oklahoma, que eram chamados Okies, O-A-K-I-E-S, Okies. O eleitor brasileiro não é obrigado a saber disso. Tá, e daí eu tenho que pôr uma nota, mas que nota eu ponho? Uma nota bem curta, uma nota bem rápida, uma nota de leitura imediata. Quando a pessoa bater o olho lá e dizer, quando os Okies, está lá a frase dele, né, do autor, quando os Okies fizeram, sei lá, tal coisa, se deslocaram, tem a nota imediatamente vai apontar lá embaixo, está dito. Designação de morador de Oklahoma. Vocês veem que é bem pouca coisa. Aí tem que bater imediatamente, porque não é para interromper a leitura. É para dar um dado, desculpem, é para dar um dado específico que facilite a leitura. Então, essa é a função do tradutor, né? É tornar o texto legível para outro público. Nesse momento ele assume um papel autoral, claro. Ele está autorando, ele está criando um texto específico dirigido a um público específico, não é o mesmo que o autor. Mas se a gente for considerar o texto dele em inglês, do autor em inglês, o texto do tradutor em português, eles devem ser correspondentes, eles devem dizer basicamente a mesma coisa. Mas a maneira como eles vão dizer
implica necessariamente uma alteração. Uma tradução jamais será um texto escrito diretamente por alguém, mas também jamais será uma cópia do texto dito original, né? Que a gente chama, na verdade, texto-fonte, texto de partida, porque se a gente for pensar, né, eu vou repetir isso, a tradução também é original, né, e isso é provado, por exemplo, justamente quando, depois de anos, há uma nova tradução da mesma obra. Se vocês forem comparar as duas, vão ver que, claro que o tópico, né, o tema, etc., todas essas coisas se sustentam ali, ninguém está dizendo uma coisa que não seja aquela que foi dita, mas a maneira de dizer se altera bastante. Eu traduzi um livro do Piaget, por exemplo, que já tinha sido traduzido anos antes, e se vocês forem olhar os dois textos, vocês vão ver que eles trazem marcas claras da situação de enunciação. O livro do Piaget era de uma década, foi traduzido cerca de uma década depois, por outra pessoa, né, pela primeira vez, e eu traduzi várias outras décadas depois. Obviamente que eu tive que manter a terminologia da época, isso até me criou alguns problemas, porque ele fala, por exemplo, de aluno, de sujeito, de criança retardada, né? Aí tem uma longa nota lá explicando que foi uma opção manter termos que na época em que eu traduzi eram considerados preconceituosos, porque na época em que foi escrito não era, e eu não tenho por que colocar uma coisa, né, que tire a noção que se tinha na época, porque retardo naquela época não era preconceituoso como é hoje, né, por um motivo. Tratava-se de um termo técnico para falar de retardo, no sentido de que havia um padrão a ser seguido, e quem não estava nesse padrão estava atrasado nele. E se estava atrasado, o termo que se falava lá era de retardo, de retardado. Isso é uma coisa bastante interessante, mostra bastante isso, como o sentido se altera. Quando eu tenho que explicar o que é retardado, e por que eu mantive retardado, por que eu mantive certas coisas, o que eu estou fazendo é explicitando justamente a situação distinta de enunciação. Imagino que o próprio Piaget, quando falava para públicos distintos, né, também alterava várias coisas. Então a gente legitimamente altera. Portanto, o texto original, na verdade, é só a fonte, né, o elemento incitador, uma fonte fundamental, obviamente, mas o tradutor precisa mobilizar uma série de outros saberes. Então, para resumir, o que a gente vê é o seguinte: existem as significações da língua, e toda vez que essa língua é usada para propósitos enunciativos, a gente cria sentidos na enunciação. A tradução faz a mesma coisa, com a diferença de que na tradução eu não emito diretamente um texto. Eu, como tradutor, não emito diretamente um enunciado, mas eu enuncio em lugar de, como se fosse um procurador, né? Como se eu falasse em nome de, né, do outro autor. Então, é uma situação exotópica, né, para usar um termo de Bakhtin, uma situação exotópica bem clara. Eu tenho que estar meio caminho entre o que disse o autor para o público dele e o público meu para o qual eu escrevo e ao qual eu estou me dirigindo. Isso é muito fundamental, é preciso atentar bastante para isso. Por isso, quando eu digo que é uma atividade discursiva, eu digo que eu tenho que reproduzir o discurso do locutor em outro contexto, mas não o texto. Eu não tenho que reproduzir exatamente o texto. Então, há um exemplo disso, né? Por exemplo, um exemplo disso, por exemplo, é ótimo. Há um exemplo disso no livro que eu traduzi do Guattari, Félix Guattari. Né? Esse livro, Psicanálise e Transversalidade, é um livro hiper interessante, porque ele foi escrito na década de 60 e eu acho que eu traduzi cerca de 30 anos depois. Na verdade, não havia, o que parece, muito interesse por traduzir. E quando eu comecei a traduzir, eu descobri por quê. De fato, é um texto estritamente autoral, complicadíssimo, né, que não segue propriamente a lógica da escrita de um livro, né? Justamente ele está defendendo toda uma psicanálise transversal, né? Toda uma maneira específica de ver, e eu tinha que reconstituir isso, manter o tom do original e, ao mesmo tempo, permitir que o leitor atual pudesse ler com a mesma facilidade que leria lá, outro autor, e com a mesma dificuldade, obviamente, né? Então, lá ele vai dar um exemplo em que o interesse não é
a expressão escrita, os termos escritos, eles são duas frases, dois enunciados. Né? Ele vai mostrar uma relação semântica, né? Que vem do sonoro. Né? Então é assim, Le Beau Joli de la Rivière e Le Sénateur Bourgeois lit. Né? Le Beau Joli de la Rivière, Le Sénateur Bourgeois lit. Certo? Então, tem um trabalho de som aí, né? Que ele quis fazer essa analogia. E daí o que eu fiz? Eu mantive em francês. Eu dei a tradução literal, que é as margens belas do rio, né? Le Beau Joli de la Rivière, a imagem bela do rio, e o senador Bourgeois le sénateur Bourgeois lit. O que interessa é que Bourgeois aparece duas vezes. Como é que eu ia fazer isso, então, ser compreendido pelo leitor não francês, se a tradução não faz isso? A tradução não faz isso. Aí eu tive que criar novos enunciados para dizer isso. No caso foi o ser do ente, do separado de ente, de que fala Heidegger, e o ser doente, de que fala Heidegger, digamos, né? Eu criei essas frases, eu inventei essas frases. O ser doente, de que fala Heidegger, e o ser doente, acho que não fui de que fala Heidegger, a segunda frase. Mas não importa, o que interessa é que doente apareceu, né? Doente, separado, e doente. Então eu criei a mesma relação, eu estabeleci o mesmo tipo de relação que interessava. E por que era importante naquele livro manter esse artifício de usar questão de sons iguais com sentidos diferentes na língua? Porque aquilo era uma referência a Lacan, e aquilo era uma referência não só a Lacan, mas também a outros que falaram com certos trocadilhos sonoros que o Lacan fez. Então era importante marcar isso, porque aquilo era uma maneira de mostrar o procedimento psicanalítico proposto. Era preciso mostrar que ele levava em conta esses lapsos, ou o que nome a gente possa dar. Isso era muito importante, era vital. Então, veja, para fins de interlocução, eu respeitei duas coisas. Primeiro, o fato de que aquela distinção ali era importante para mostrar certas coisas, né? Eram vitais para a argumentação do autor. Em segundo lugar, eu mostrei isso usando artifícios que permitissem ao leitor brasileiro, que não lê francês, ou que até pode ler, mas se está lendo em português, ele tem que ser tratado como um leitor do português, e que ele pudesse entender o tipo de relação que estava sendo tratado, ou seja, o sentido da coisa e não a significação. A significação das palavras se diluíram por completo, já não interessava tanto. Interessava o tipo de relação sonora, né? Fonológica, né? Que ele estava ali, fonético, fonológica, na verdade, né? Que ele estava criando. Então, esse é o procedimento de como sair das significações e chegar ao sentido. Então, claro que várias palavras, frases, etc., vão se repetir, mas aquele texto específico, aquela combinação de frases, palavras, etc., não vai se repetir, porque estão sendo enunciadas em contextos distintos. Um contexto distinto pede sentidos distintos necessariamente. É impossível. Né? Por isso que eu digo dizer o mesmo a outros e põe o mesmo entre aspas, porque quando eu digo a outros, já não é o mesmo. Só que tem, no caso da tradução, tem semelhanças muito grandes. É preciso que tenha semelhanças muito grandes. Do contrário, eu estarei sendo infiel. Mas aí a gente segue basicamente, né, alguém, né, Santo Agostinho, São Jerônimo, que nunca foi um teórico, mas que um dia escreveu uma famosa carta, né, a carta a Apamáquio, que era um conhecido dele, explicando como ele traduziu do grego para o latim a Bíblia, né, a famosa Vulgata e tal. Ele diz o seguinte: mantive as ênfases do todo e não respeitei as especificidades. Ou seja, quando ele diz mantive as ênfases do todo e não respeitei as especificidades, ele está dizendo, inclusive ele vai explicar, ele está dizendo que, olha, eu mantive o discurso, mas não respeitei necessariamente o texto. O discurso eu mantive. E aí ele explica uma coisa... É fantástica a explicação dele, né? Porque ela é muito interessante, ela é interessantíssima. Ele diz:
Quando eu tentava manter o texto literalmente, o que em grego era uma coisa grandiosa, em latim ficava ridículo. Bom, essas não são as palavras dele, essa é a minha versão. Inclusive, que eu tenho que confessar, eu tinha, para a primeira vez que eu ia falar com vocês diretamente, preparado várias coisas. Aí, como deu errado, eu resolvi que eu ia improvisar. Eu estou aqui sentado, agora já tem 20 minutos e 18 segundos, e eu estou improvisando, eu estou falando o que me vem à cabeça, de acordo com a maneira como me vem, né? Eu estou me deixando fazer isso. Na verdade, eu estou mais aqui falando da minha experiência do que de tradutor do que como teórico. Mas eu acho que não tem essa separação. Não posso. Talvez eu seja, como eu digo às vezes, um tradutor que foi para a universidade e não um universitário, um professor universitário que passou a traduzir, né? E hoje também eu acho que a coisa já tá bastante confusa, né? Tem horas que, na verdade, não é que se confusa não no sentido de confusão, mas no sentido de indistinção. Não há uma distinção tão nítida de que imagem específica eu tenho quando eu estou falando de tradução ou de Bhakti, né? Eu acho que uma coisa leva a outra e a outra leva a uma, né? Minha mulher, a Karina, costuma dizer que quando me vê falando de uma tradução que eu estou fazendo, eu não estou fazendo sempre, mas muitas vezes eu falo, ela fala, como tu fica feliz diante da tradução, né? E isso talvez mais do que diante da teorização sobre a tradução. Mas, na verdade, não. Quando eu vou teorizar sobre tradução, quando eu vou teorizar em geral, quando eu vou dar uma aula, no fundo a tradução também está presente, e traduzindo essas outras coisas estão presentes, eu aprendo sempre há essa ligação, né? Então, daí o que acontece, né? Qual é a concepção de enunciado de Bakhtin, na verdade? É uma concepção, na verdade, bastante simples e bastante complexa ao mesmo tempo. O que ela tem de simples? Ela tem de simples o fato de que ela fala de bem poucos componentes para constituir o conceito. Então, a concepção de enunciado significa basicamente o seguinte. É basicamente o seguinte, podemos dizer assim. O enunciado é a unidade da comunicação verbal, isso é a coisa mais elementar, e o que é ser unidade da comunicação verbal? Isso requer que a gente pense o que é comunicação verbal. A comunicação verbal é aquela que envolve um locutor, um interlocutor, um momento de enunciação e um lugar de enunciação e, obviamente, o aparato técnico, ou seja, as unidades da língua para serem apropriadas, para serem tomadas pelo enunciado e criarem sentido. E aí que elas vão criar sentido, né? Então, essa concepção é bem simples. A parte complexa dela é que esse locutor, além de levar em conta seu interlocutor imediato, ele leva em conta as várias enunciações anteriores, não necessariamente sobre o tópico dele, aquilo de que ele está falando, e leva em conta as possíveis respostas do interlocutor, mas também as possíveis respostas de interlocutores desconhecidos, né, que um dia podem falar daquele assunto. De certa maneira, ele está se antecipando, né? O locutor tem que se antecipar a essas reações, né? Como vocês sabem, tem a questão essa é a intuação ativa, a valoração. Eu falo já de acordo com aquele para quem eu vou falar. Então, muitos teóricos, eu também tenho seguido isso agora, falam de expressividade para designar a intuação ativa, falam de referencialidade para designar os elementos do mundo de que se fala, e falam, e esse é o mais importante, é bem destacado, de endereçabilidade, ou seja, aquele a quem nos dirigimos. Então, vocês veem que o conceito é bastante simples nesse sentido. Ele envolve os elementos locutor, interlocutor, momento, lugar de enunciação e recursos da língua. Esses recursos são usados, dirigidos ao interlocutor, a endereçabilidade, do ponto de vista do locutor, ou seja, a expressividade, e ele fala de alguma outra coisa, né? Fala de alguma coisa do mundo, que é o que a gente chama de referencialidade, né? Só que ele pressupõe, ele é um elo, o enunciado para Bakhtin é um elo numa cadeia de enunciações, de várias enunciações. Na verdade, o próprio conceito de enunciado de Bakhtin já é um conceito ativo, ele já é enunciado
enunciado, enunciado, ou seja, ele significa uma atuação verbal efetivamente ocorrida, né? Uma coisa que acontece mesmo. E ela acontece uma só vez, porque a repetição da mesma frase é outro enunciado. Né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito interessante, porque as pessoas, para enfatizar, muitas vezes elas dizem não vai dar, não vai dar, elas repetem. Esse segundo não vai dar, a gente pode chamar de um indicador de ênfase, né? um indicador de que ele está enfatizando, ele está dizendo de fato não vai dar. Né? Então a gente pode brincar que algo não vai dar sempre, não vai dar, que é só uma conclusão e tal. Agora, não vai dar significa não vai dar mesmo, de forma alguma vai dar. Né? Então esse é um caso em que a repetição, na verdade, tem uma função expressiva distinta, né? E aí vai depender de a quem se está dizendo. Né? A gente não vou imaginar situações aqui, mas estou falando apenas do recurso enunciativo que é uma maneira de enfatizar. Claro, em outros lugares pode falar, não vai dar mesmo. E mesmo que essas frases, modos de dizer se repitam, na hora que elas são ditas por pessoas distintas para pessoas distintas, elas vão assumir sentidos específicos que a gente nunca vai poder generalizar. Mas por isso que se pode dizer que Bakhtin tinha que arrumar um meio, né, de generalizar sobre o que não se repete, sobre eu chamo de singularidades, né? Generalizar sobre o singular, sobre aquilo que nunca se repete. A única maneira de fazer isso, e isso está na definição de gênero, quando ele fala tipos relativamente estáveis de enunciado, é ver o enunciado, já o enunciado, não só os tipos de enunciados, uma coisa está ligada à outra, mas o próprio enunciado já como relativamente estável. Né? Já como relativamente estável, porque todo enunciado vai ter em comum, né, o produto da enunciação, quer dizer, aquilo que ele produz, né, aquilo que o enunciado produz uma vez que é produzido. Né? Tá estranho, né? Assim, o produto do enunciado é aquilo que resulta do enunciado, no fato de alguém usar esse dado enunciado. Tem um produto. Há outras coisas em comum? Tem alguém que enuncia, esse alguém se dirige a alguma outra pessoa, veja que eu estou insistindo nisso, repetindo. Esse alguém que se dirige a outra pessoa usando o recurso da língua, ele usa esses recursos com um propósito enunciativo num tempo e num lugar específicos. A única maneira de eu entender o enunciado é eu reunir todos esses dados. Mas eu posso fazer isso porque a característica comum do enunciado como produto é trazer as marcas do processo. Né? As marcas do processo estão ali no próprio enunciado, porque quando eu vou considerar o enunciado, eu considero o texto ali, mas eu considero todas as outras circunstâncias. No caso da tradução, quando eu vou traduzir o livro, eu tenho que, na verdade, ver com quem aquele autor está falando, não só como seus interlocutores e leitores, mas também qual é a discussão que ele está fazendo com que autores. Então, em alguns casos, certos textos técnicos, eu leio eu vejo no índice do livro as pessoas mais citadas, os autores mais citados, eu vejo as palavras-chave, etc., como é que está sendo tratado, para poder chegar, né, para poder ter condições de examinar, de analisar aquilo de modo a reconstituir, né, não é reproduzir, como eu já disse, a tradução, reconstituir, né, um termo meio derridiano, deleuziano, enfim, por aí, né? Mas é reconstituir, restituir, devolver, né? Ou seja, criar um novo sentido, um novo discurso, me dirigindo, porque estou me dirigindo a públicos diferentes. Isso fica mais ou menos claro, né? Isso fica mais ou menos claro. A frase continua lá, mas os usos que se dão a essas frases alteram radicalmente. Então, quer dizer, como é a produção de sentido? A produção de sentido consiste em numa situação de enunciação, um locutor que se dirige a certos interlocutores específicos, né? Pode ser genéricos, típicos, habituais, mas de alguma maneira ele está se dirigindo a algo que para ele é mais ou menos conhecido, né? Um interlocutor conhecido, não é uma pessoa, mas um tipo de interlocutor. Ele se dirige do seu ponto de vista, né? Exprimindo uma dada coisa, ele fala de um dado assunto desse ponto de vista, né? E ele fala
desse dado assunto, desse seu ponto de vista, de acordo com o interlocutor a quem ele está se dirigindo. Isso é fundamental.